Muito bem, pessoal, vamos falar sobre a planilha de gerenciamento de risco, que de modo também é uma planilha de alta performance, ok, pessoal? Porque assim, ó, veja, ó, um investidor dedicado, seja ele iniciante ou até mesmo experiente, deve controlar suas operações no índice dólar de maneira correta e objetiva. Então, pessoal, o que eu penso? Todo trader, né, seja ele investidor de curto prazo ou longo prazo, tem que ter uma planilha, pessoal, tá? Uma planilha que ajude a você compreender como está a sua auto performance, como está o acumulado do seu capital, se você está ganhando, se você está perdendo, qual é o momento de rever, né, as suas finanças ali dentro do mercado, qual é o momento de parar por um momento, refletir, refazer os cálculos, ver aonde você está errando, tá? Então, ó, o projeto possui como proposta auxiliar no controle financeiro das operações e com a base de dados programada, a planilha irá cuidar da contabilidade das operações. Pensando nesse aspecto, pessoal, eu desenvolvi uma ideia, né, de fazer uma planilha que fosse, eu diria assim, meio revolucionária. Algo que mostrasse tudo para o investidor. E aí, com a ajuda de terceiros, que cuidou da base dos cálculos, né, de toda a programação, a ideia foi saindo do papel e virou uma planilha muito essencial, no qual eu utilizo, tá? Eu espero que vocês também utilizem. A gente vai detalhar agora como utilizar ela, porque não é somente baixar a planilha e colocar os dados, tem toda uma lógica, toda uma conjuntura que envolve a planilha, beleza? Então aqui, pessoal, a gente tem a planilha, tá? Ela é formada por a aba principal, o campo principal dela, por 1, 2, 3, 4, 5, são 6 campos aqui, tá? Nesta aba do mês. Porque assim, no rodapé, pessoal, acho que no vídeo vocês não vão conseguir ver, mas quando vocês estiverem manipulando a planilha, né, analisando ela como um todo, vocês vão perceber que no rodapé da planilha eu deixei todos os meses, tá ok? Os 12 meses. E vai ter uma aba na frente do mês de janeiro escrito anual, tá? Que é uma aba que a gente vai ver como é que está o acumulado do capital no mês, no ano, beleza? Então essa aba a gente vai ver daqui a pouco, tá, pessoal? Então embaixo terá todos os meses, a planilha vem vazia, né? Vem limpa. Você só vai precisar preencher os dados desse primeiro campo, desse segundo campo e deste campo abaixo, tá? Porque os demais é tudo automático, beleza? Ela vai calcular para vocês de forma rápida e objetiva. Mas primeiro, assim, a planilha ela é configurada para índice dólar, né? Mini índice e mini dólar. Então, a base de código que a gente usou foi essa, ó. Win, né? Que é para índice, e WDO para dólar. Por quê, pessoal? Vocês sabem que a cada mês, a cada bimestre, muda o contrato dos ativos, né? Então, se a gente colocasse de forma WinM, por exemplo, 20, você vai entender que uma hora muda, então vai quebrar o cálculo. Então, a gente optou por deixar só as 3 primeiras, tá? As 3 primeiras siglas do ativo, aqui tá como exemplo, tá? Não precisa mexer aqui não. Mas não mudem, pessoal, tá? Deixem sempre as 3 letras, ó. Tá ok? Olha o que eu fiz aqui, pessoal. Eu deixei Win, né? E WDO, tá? Para ficar bem claro para vocês, ó. Vocês podem deixar nesse modelo também, tá?
neste modelo operacional. E aí, pessoal, na primeiro campo aqui, né, você vai colocar o capital disponível. Vamos supor que o nosso capital, né, como forma de exemplo, seja R$10.000. Beleza? R$10.000, pessoal. Margem por contrato é R$1.000, não é? Se a gente tem 10 mil, a gente tem que usar um contrato a cada R$1.000. Então, a nossa margem por contrato é R$1.000. Então, o que a planilha já me deu? 10 contratos. Ou seja, se eu tenho 10 mil, a planilha está me permitindo, está me autorizando a atuar com 10 contratos a cada, né? 10 contratos pelos 10 mil, R$1.000 por contrato. Disponibilidade de perda de capital. Vou deixar 70%. Por quê, pessoal? Se eu tenho 10 mil, eu não vou arriscar totalmente os 10 mil. Eu vou deixar 70% caso o mercado, meus resultados e o mercado não estejam de acordo. Eu sei que eu tenho que ligar o sinal de alerta para não sair totalmente quebrado, né, pessoal? Por isso que eu optei por deixar 70% de perda em cima dos R$10.000. Tá ok? Então, pessoal, na parte do gain, o que você vai colocar? Se a sua meta de gain financeiro for R$1.000, tá? Com 10 mil eu vou buscar R$1.000, vamos supor, tá? Eu estou usando aqui suposições, você vai manipular de acordo com o que achar melhor, beleza, pessoal? Então, o que você vai fazer? Em meta de gain, quanto você precisa de ponto para buscar os R$1.000, tá? Vamos supor, pessoal, que eu queira 250 pontos. Opa! Vocês estão vendo que o campo de contratos necessários me deu 20 contratos para buscar R$20.000. Só que vocês percebem que ele me deu os 20 contratos de forma negativa. Por quê, pessoal? Porque neste cenário eu estou fugindo do meu gerenciamento. Tá? Então, eu não posso usar 20 contratos para buscar 250 pontos com o objetivo de ter os R$1.000. Só que eu estou fugindo do meu gerenciamento. Vamos supor que eu aumente para 300 pontos. Opa! Ainda eu estou acima dos meus 10 contratos que eu tenho permitido para operar. Agora eu vou colocar 500 pontos. Olha lá. O que o mercado me deu, pessoal? Ele me deu 10 contratos. Então, de acordo com essa lógica, eu tenho 10 contratos para buscar 500 pontos e tendo como objetivo R$1.000 no dia como meta. Entenderam? Então, neste formato, a plataforma está fazendo o que, né? A planilha. Ela está me aprovando o meu cálculo, tá ok? Ela está me autorizando a usar os 10 contratos buscando os R$500. Mas como eu falei, pessoal, vai do teu gerenciamento, do teu capital. Eu estou usando como um exemplo, tá ok? Já no loss, tá? O que você faz? Coloca, pessoal, por exemplo, o loss máximo em pontos no dia 250 pontos, tá? E eu vou, financeiro, eu vou optar por perder 500. Mesmo esquema de cima ele deu praticamente. O legal é isso. Nesse cenário, pessoal, operando com 10 contratos, tomando todo dia um stop de 250 pontos, eu vou perder R$500, tá? Beleza. Dias de loss seguido conforme o capital disponível, tá? Então, pessoal, se eu tomar todos os dias R$500 de acordo com os 70% que eu arrisquei por perder por completo, eu tenho 14 dias de duração no mercado, tá? Ele já me deu uma base de cálculo que se eu perder tantos isso aqui, então eu tenho 14 dias de duração no mercado em cima dos meus 70% de capital. Então, o loss você pode manipular de acordo com o que você acha melhor, tá? Mas não pode fugir do gerenciamento. Você vai colocar para perder R$1.500, R$2.000 aqui, pessoal? Não faz sentido, né?
com 10 mil na conta? Infelizmente a sua conta não vai fechar, tá? Abaixo, pessoal, na aba abaixo, o que a gente tem? Data, ativo, pontos, contratos, resultado bruto, custo operacional, resultado líquido, operação, stop, risco, retorno e porcentagem de capital para operação, tá? Então, essa aba aqui você precisa preencher, tá? Vamos supor que no dia 20 de abril, no Win, eu fiz uma operação de 400 pontos, com 5 contratos, ganhando R$400. O custo operacional, pessoal, geralmente você consegue na corretora, ou até mesmo você já tem uma base, né, de cabeça, assim, quanto você acha que tenha gastado com emolumentos devido à operação. Eu vou colocar aqui R$2, tá? Coloquei R$2. Então, ó, o resultado bruto foi R$400, o custo operacional 2. Então ele vai me dar o que? O resultado líquido, R$398. Automaticamente a planilha está me dando que foi uma operação gain, uma operação vencedora, tá ok? Então, o stop, vamos supor que o stop nessa operação eu tenha arriscado 200 pontos, tá? Então, qual é o risco retorno da operação? Se eu ganhei 400 buscando um stop com o stop 200, eu ganhei 200, né, acima. Então, o risco retorno para a operação foi um risco retorno positivo, tá? Percebe-se que eu tenho todos os quadros aqui, ó. Break-even, ó, risco retorno. Então, foi um risco retorno positivo. Já no final, pessoal, o que a gente tem? Porcentagem de capital por operação. Tá? Esta porcentagem, pessoal, o que é? Por exemplo, os R$398 líquidos representa 4% dos 10 mil que eu tenho de capital disponível. Tá? Então, fico pensando assim, que operação em renda, né, que renda, como eu posso dizer, que renda fixa me dá um capital por operação tão bom quanto a renda variável me deu nesta operação? É um fator para ser repensado, não é mesmo, pessoal? Se eu tenho R$398 em uma operação que eu realizei no dia, eu tenho 4% em cima dos meus 10 mil, representando meus 10 mil de capital. Tá? Então, o que? No acumulado, eu aumentei o meu capital R$398. Beleza? Mas vamos supor que a gente tenha realizado mais uma operação. Só que na segunda aba, pessoal, a gente vai colocar 20 de abril novamente. Agora que entra o negócio interessante, tá? Porque assim, você não vai simplesmente colocar a quantidade de operação que você realizou no dia. A proposta da planilha, pessoal, é você colocar todas as operações detalhadas dentro da planilha. O porquê disso? Para manter todos os dados, né? Todos os dados na planilha e que você tenha todos os resultados que procura. No caso, o capital, risco-retorno, ativo que está dando mais lucro para você, entendeu? Tudo isso foi pensado. Então, vamos supor assim, que a pessoa diga, Bruno, mas eu realizei 25 operações. Vai dar muito trabalho para colocar na planilha. Aí o problema é de quem, meu amigo? Você tem que estar ciente. Lembra que a gente já estudou sobre o overtrading? Tá? Se foram 25 operações com embasamento técnico, beleza. Agora, se foram 25 operações como forma de achismo, aí você vai ter que detalhar aqui, pessoal. Tá? Vai colocar detalhadamente todas as operações, respeitando a planilha, se vocês quiserem ter todos os dados.
Porque vocês vão ver aqui, que eu vou mostrar para vocês a seguir, como é valiosa essa planilha. Pessoal, essa planilha ela é espetacular de informações, tá? Mas vamos lá, vamos colocar aqui que eu tenha tomado 350 pontos de stop, tá? Com 5 contratos. Então o resultado bruto menos R$350, não é mesmo? Custo operacional, vamos colocar R$1,80. Então, o que a planilha está me dando aqui, pessoal? Menos R$351,80. O que a operação foi? Loss. E o stop que você usou? Vamos colocar que a gente usou 200 também. Risco-retorno negativo. Tá? Foi negativo. Porcentagem de capital por operação? Menos. Então, os R$351, menos R$351 está representando menos 3,5% dos R$10.000. Tá? Do mesmo modo que a gente tinha ganhado 398 na operação anterior, a gente acabou devolvendo 351 nessa. Tá? E os dados que são gerados aqui vão ser alocados nesta nova aba, nesse novo campo, tá? Só que o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou voltar com a planilha com o maior número de dados para a gente olhar detalhadamente aqui, tá? Então, pessoal, eu peguei os dados agora preenchido tanto para mini índice quanto para mini dólar, tá vendo, ó? Tudo detalhado com o capital disponível, tá? E aqui está a planilha com o número de operações no mês de fevereiro. Partindo agora para essa pequena aba, o que a gente tem? Total de operações no índice foram 6 operações, o que de fato me dá 55% das minhas operações foram no índice. 45% das minhas operações foram no dólar. Tá vendo que automaticamente ela calculou para mim. Total de operações que eu fiz até o momento no mês são 11 operações. Beleza? Risco retorno positivo, pessoal. Durante as minhas operações eu tive 45%, então foi um número bom. Tá? Contra o risco retorno negativo, 27%, e o risco retorno 1 para 1, né, break even, 27%, tá? Percentual médio do capital ao dia. Então ele pega todos esses valores aqui, pessoal, e tira uma média, tá? 3,31% de valorização do meu capital ao dia, tá? Então o meu capital está sendo valorizado ao dia 3,31%, tá? Olha que dado importante. Média de contratos que eu tenho usado gira em torno dos 5,9, tá? Que eu tenho usado de contratos durante as minhas operações. Percebe-se que eu não cheguei a usar os 10 contratos permitidos, não bateu ainda, tá? Dia com maior número de operações, tá? Ele me deu dia 7/2 e dia 8/2, que eu realizei 3 operações em cada dia. Beleza? A próxima aba, pessoal, o que a gente vai ter, né, para índice e para dólar? A gente tem o gain bruto até o momento no mês, né, R$1.360, e o loss bruto R$760. O custo operacional até o momento foi de R$12, tá, pessoal? E o total líquido no mês, R$2.108. Então eu tô com o que, pessoal? Tudo empatado, ó. 33% no gain, loss eu tô com 33% e o break even, operações no 0 a 0 lá, 33%. E aqui entra o mesmo esquema para o dólar. Beleza? Resultado operacional, pessoal. O que a gente vai ter no resultado operacional? Capital acumulado, R$12.108. Então, a rentabilidade em cima do meu investimento de 10 mil,
eu já tive 21,08%, tá? Isso pro índice. Agora, pro dólar, eu já tive uma rentabilidade de 15,10% em cima dos meus 10 mil reais aplicado, né? Que estão acumulando 11.510 reais. Então foram o quê? 1.500 e poucos reais, tá, pessoal? 1.510 reais total líquido, o que me deu esse 15,10% de capital de rentabilidade, tá? Passando aqui, pessoal, vocês vão descer no rodapé, a gente tem uma nova aba que é anual. O que ela vai mostrar pra gente? O resultado, o acumulado, tá? Isso para índice, para dólar. Beleza? Pessoal, se você começar, por exemplo, você pegou a planilha, começou a partir de junho, coloca 0, tá? Coloca sempre 0. Eu comecei em junho, coloca 0 os outros, tá? Para que a planilha, o cálculo siga, porque se você começar diretamente aqui, ele atrás fica nulo, entendeu? Coloca sempre 0. Começou aqui, preencha com 0 os outros meses. Aí quando for trocar o ano, você renova, né? Começa tudo de novo. Então, capital acumulado, ó, o resultado no mês de março, R$ 488 reais. E o meu investimento foi lá de tal valor, que acredito que seja 10 mil, acumulando, tá? Só que, pessoal, esses dados aqui não vai ser em cima dos 10 mil reais, tá? Vai ser um capital, se não me engano, de 1.000 e pouco, ó. Então, o azul, esse é o mapa, tá? Esse é o mapa, não, o gráfico, que vai mostrar pra gente como é que tá a evolução do capital. Então, o que tiver em azul vai ser o resultado no mês, tá? E o que tiver em laranja vai ser o acumulado. Então, se eu tinha um capital, vamos supor, de R$ 1.000, ele já, né? O resultado, o capital de R$ 1.000, ele já acumulou acima, ó, tá? Tá indo acima. Isso aqui é para mini índice. E para mini dólar, o mesmo esquema. O que você vai fazer, pessoal? Preencha a planilha detalhadamente de acordo com o seu patrimônio que você esteja disposto a investir. Ah, vou aplicar 20 mil? Beleza, aplicou os 20 mil? Faça os cálculos lá certinho. Tá, pessoal? Faça os cálculos lá certinho, porque o que está aqui, nessa base de dados, ele puxou daqui, ó. Beleza? O que está ali, ele puxou daqui. Então, automaticamente, pessoal, você vai ter esses dados aqui, tá? Esses dados aqui você não vai colocar. Eu mandei colocar 0 porque, como, vamos supor que você tenha começado em julho, os outros meses vai ficar tudo vago. Então, você coloca tudo 0, porque você não operou. E automaticamente ela vai dar para você como é que está a evolução. Como é que foi o resultado do mês, como é que está o acumulado. Automaticamente. E automaticamente ela vai dar o gráfico para vocês. Tudo calculado. O que eu peço? Assim como eu falei na introdução do curso, novamente, pessoal, peço que vocês me mandem por e-mail como é que está a evolução de vocês. Ah, mas não quer compartilhar resultado? Tá, então apaga os valores aqui, ó. E manda para mim só a foto, para mim ver se realmente o que eu passei durante todo o curso está fazendo efeito para vocês, tá? E se não tiver, a gente vai tocar num ponto onde a gente possa melhorar, né? A gente vai ver assim, o que é o estrangulamento do seu operacional, onde está sendo o maior empecilho para você progredir, beleza? Mas basicamente, pessoal, a ideia da planilha é essa, tá? É uma planilha assim fenomenal. Ela vai extrair muitas informações lógicas para vocês, mas tem que usar de forma detalhada, tá? Então, pessoal, eu deixo aqui o meu muito obrigado. O meu agradecimento por vocês terem compartilhado o meu trabalho, comprado a minha ideia, tá? Peço perdão e desculpas por eventuais erros que vocês possam ter encontrado no meio do caminho. Não é fácil produzir um material com tantos detalhes e explicar tudo passo a passo, tá? Não é fácil, pessoal, montar um curso
sem ter o aluno do lado para explicando. Você tem que montar o material e do mesmo tempo que você está montando o material, você tentar tirar a dúvida, né? Você tentar tirar a dúvida como se o aluno estivesse perguntando. Então é complexo isso daí, mas eu estou muito feliz com esse projeto, tá? Novos projetos estão por vir em breve, beleza, pessoal? Mas de qualquer modo, muito obrigado. Sigam passo a passo. Você viu que eu trabalhei apenas com leitura de mercado, utilizando algumas estratégias com embasamento técnico, tudo perfeitamente planejado. Eu deixo aqui como indicação para material de estudo, pessoal, tá? O meu livro, Manual de Operações Lucrativas, beleza? Eu deixo como indicação de estudo para vocês. São mais de 330 páginas, totalmente colorido. Para quem não tem, eu recomendo, tá, pessoal? Tá aqui, ó, o meu e-mail, quiser entrar em contato comigo novamente. Também deixo como indicação o livro do meu amigo Alexandre Fernandes, Palex, aqui está o e-mail dele, ó, tá? São 2 livros, Estratégias Operacionais de Análise Técnica de Ações, capa verde, Fundamento de Análise Técnica de Ações, capa vermelha. Os dois são 2 livros essenciais, tá, pessoal? Totalmente colorido, um conteúdo assim rico em informações, tá? Mas, pessoal, muito obrigado. A gente se encontra em breve. Boa sorte na caminhada de vocês e Deus abençoe a todos.